Amparo com o nosso Criador, o que realmente é misericordioso, para me afastar com o comportamento satânico que o Criador agraciou com alguns dos seus servos. Começo por poder do nosso Criador, o que realmente o misericordioso. A escrita classifica-se assim: o Criador criou um homem chamado Lúcifer a lhe tirar no fogo. O significado que corre desse Lúcifer vai se igualar com o fogo. E criou um homem a lhe chamar Adão, a lhe tirar numa tope de barro. O significado que aquele que o Criador criou a lhe tirar numa tope, a cor dele vai ser como uma tope, e aquele que lhe criou a lhe tirar no fogo, a cor dele vai ser como fogo. Então, o homem que tem cor de fogo se chamou branco, e o homem que tem cor de matope se chamou negro. A paz e misericórdia do nosso Criador esteja conosco. Esteja conosco para sempre. Amém. Forma clara. Jesus tem poder divino. Quando veio aqui nascer, não veio nascer do pecado, que é entre dois homens, como nós nascemos, né? Homem e mulher se cruzarem, né? É nascer do pecado. Agora, nascer de uma virgem, né? Não é nascer do pecado. Né? É o primeiro exemplo que nós fomos mostrados aqui. Está a vir aí um homem, mas esse homem não está a nascer do pecado entre vocês. É um plano de salvação da humanidade, né? Mas se ele nascer, estar aqui, será sujeito de o quê? Da morte, será sujeito de perseguição. Jesus, só do fato dele nascer da Eva, ele não veio com o poder divino. Não ia nascer da mulher. Se viesse aqui com o seu poder divino, não ia precisar nascer da mulher. Seu poder divino, ele verá na segunda vinda. Na sua segunda vinda, há de vir então repleto do seu poder. Então, quando nasceu da mulher, veio para mostrar ao homem que este mundo, o que está a passar, não estava nos planos de Deus. Deus criou o mundo em perfeitação. O mundo estava bom. Mas o que vocês estão a passar hoje, alguém desobedeceu a lei de Deus, começou a enganar. Enganou os vossos primeiros pais e até você hoje. Vai vos enganar. A verdade é que como é que vocês podem conseguir? Vocês não vão, por si só não vão conseguir. Vocês vão conseguir ultrapassar isso se estarem em consonância com o Pai. Por essa razão, Jesus disse, não é fácil, né? Como é que disse aquela passagem em João? Disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. E como? Venceu o mundo por passar por tentações. Como homem, ele poderia ser tentado e cair na tentação, falhar sua missão. Não veio com poder, veio assim mesmo como eu, como Rasta. E se nós aplicarmos o que Jesus ensinou, nós vamos ter esse poder que Jesus tinha. É isso que ele também ensinava aos seus discípulos. Só que nós não Então, Jesus, por ser homem, já vamos deixar a sua glória, o seu poder. Deixou nos céus, deixou o trono, deixou sua glória, deixou tudo. Mas com um propósito de salvação. Para vir aqui, o Jesus... que deixou no céu é trono dele ou trono do pai dele? É parte dele como filho, né? Tem seu trono, assim como anjos, outros anjos, assim, mas ele deixou lá a sua parte como Deus Filho, o seu trono. Ele tem seu trono, tem o trono de Deus, ele tem seu trono como filho, como rei. Então deixou lá a sua glória, deixou o seu trono, deixou e veio aqui na terra nascer como homem, se humilhar diante do homem para um plano da salvação. Estás a perceber, Raça, né? Não veio aqui com seu poder, com o poder da sua glória. Não. Deixou lá só para nos provar, que eu e você, se nós aplicarmos os seus ensinamentos, nós vamos ter o poder, o que Jesus fez. Já passou essa infância. Assunto do nascimento do Espírito Santo.
para Mateus escrever, Mateus ouvia essa palavra a falar na boca de quê? Que Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo. Que Jesus foi nascido. Onde é que tem em memória essa passagem? Vamos ler para também entendermos. Tem em memória esse livro, esse peixe. Qual é? Essa passagem. Isso aí. Para lermos, tem coisas que eu também esqueço, né? Aí no Mateus, aí. Aconteceu assim, Maria, sua mãe, ia se casar com José através de... Então, você quer saber por que Mateus escreveu essa informação? Mateus apanhou na boca do pai, da mãe de Jesus, ou apanhou essa informação na boca de Maria ou da boca de Jesus? Para ele escrever aí. Primeiro, Rasta, Mateus foi discípulo de Jesus, né? Mateus escreve seu livro depois de Jesus ascender para os céus, depois de não estar com Jesus, né? Ainda não me entendeu ou eu não te entendi? Eu te perguntei, isso que escreveu Mateus, que Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo. Mateus, essa informação, ouviu na boca da mãe de Jesus ou ouviu na boca de Jesus? Mateus pode ouvir pelas escrituras, se as escrituras existiam no tempo de Mateus. Qual é a escritura? Qual é a escritura? No Novo Testamento, Jesus dizia, está escrito aonde? Se não existia a escritura. Ele respondeu a Satanás que está escrito que não podes ter outros deuses, será somente Deus pode... Estava escrito aonde? Esse é outro assunto. Eu pergunto o nascimento de Jesus, o significado que Jesus, o discípulo dele, é Mateus. Esse Mateus, para escrever aí, que Jesus foi nascido por o Espírito Santo, esse Mateus ouviu na boca da mãe de Jesus e ouviu na boca do próprio Jesus. A minha pergunta é isso. Porque Jesus, Mateus... Você ouviu como próprio Jesus? Você ouviu? O quê? Mateus está escrevendo teu testemunho. Ele não poderia só escrever o que ele passou com Jesus, tinha que ter um cabeçalho. Ele sabe que Jesus nasceu de uma virgem, nasceu do Espírito Santo. Essa informação, o significado que esse Mateus assistiu o nascimento de Jesus? Não assistiu. Ele não assistiu. Ele o significado que ele ouviu. Sim, ouviu. Ele então, ouviu com quem? Ouviu com quem está escrito? Você ouviu com quem? Nós é que estamos a ver na escrita enquanto está escrito. O significado que Mateus, ele não viu essa informação na escrita. Que Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo. Maria, antes de se casar com a mãe, logo esse assunto Mateus não viu na escrita. Na escrita quem escreveu é Mateus. O significado que Mateus viu ou ouviu na boca de Jesus ou na boca da mãe de Jesus. É que essa história de Mateus fala a retenção sobre a vida de Jesus. Sim. Para informar o homem para se livrar do pecado. Está a falar de Jesus. Quero um nascimento. Esses são testemunhas de Jesus que viveram de perto. Sim, exatamente. Ele ouviu essa informação na boca de Jesus a fazer essa pregação ou essa informação ele recebeu na boca da mãe de Jesus? Mas não está escrito, mas pode ser novidade que ele não poderia saber de como não é não poder. Você que está no cristão, o seu fé tem que ser claramente. Mateus escreveu. Jesus Cristo foi nascido por Espírito Santo. Ele não foi nascido por pecado. Não é isso? Mas uma pessoa que não foi nascido por pecado foi crucificado juntamente com as pessoas que foram nascidas com pecado. Antes desse Mateus, lá no Antigo Testamento, falou-se que vai nascer de virgem. Sim, falou. Sim, falou, escreveu. Falaram o nome. Vai nascer de uma virgem. Falaram o nome. Será lá. Chamado Emmanuel. Emmanuel. Esse que escreveu Mateus é Emmanuel ou Jesus? É discípulo, andava com ele, viveu de perto, é uma testemunha. Esse Mateus, esse Mateus escreveu a história de Emmanuel ou escreveu a história de Jesus? Escreveu a história de Jesus. De Jesus. Lá no Emmanuel não se falou o assunto de virgem. Disse que por causa de nós,
o criança vai ser nascido. O nome dele vai ser Emmanuel, o significado que Deus esteja conosco. Sim. O assunto de virgem não se falou naquela história de Isaías. Ok. Sim. Então, esse assunto de dizer que Jesus Cristo foi nascido puro Espírito Santo, o significado que Mateus não estava no casamento desse, porque quando vê a idade de Mateus com a idade de Jesus Cristo, são próximos. Sim. Numa de que, como eu aqui, foi nascido em 1969, uma pessoa que foi nascido junto comigo no 69, ela não há de conhecer a minha história, somente eu, minha história. Posso vir receber o meu nascimento com a minha mãe que me nasceu, ou vir te explicar a você, você escrever, ou você mesmo vir sentar com a minha mãe te contar da maneira como que eu fui nascido para você escrever. Então, esse Mateus, história de escrever que Jesus Cristo foi nascido por caminho do Espírito Santo, foi Jesus Cristo que lhe falou Mateus ou foi a mãe de Jesus Cristo que lhe falou Mateus? Esse conhecimento que eu quero conhecer, porque quero entender essa parte. Se é Jesus que recomendou Mateus para escrever isso, ou a mãe de Jesus. Ele, antes da sua existência, falou, segundo o profeta, nós estávamos a dizer que uma jovem ficará grávida e dará luz a um filho e ele dará o nome de Emmanuel. Tá vendo, né? Uma jovem. Jovem. Sim. Uma jovem aí, nesse contexto, uma jovem. Não está se falar de uma jovem que conhece o homem. Essa aí vai lhe chamar o quê? Aquela aí. Alô? Aquela ali vai lhe chamar senhora ou jovem? Mas aquela conhece homem. Rasta, você está a brincar. Estou a brincar o quê? Você já tem a verdade. O testamento aqui todo, Rasta, fala a respeito de Jesus, a tua salvação. Sim, mas essa é a pregação de Jesus. Jesus é que pregou, de pregar só Mateus. Sim. Que eu aqui, o meu nascimento, foi minha mãe, queria se casar com José, então depois dali, ela ficou grávida, por o poder do Espírito Santo. Então aí contou essa história, mas depois de vir essa que pegou grávida por o Espírito Santo, o gajo lhe invaguou. Aí mesmo, aonde que eu topei que esta ensinatura Jesus foi um mentiroso, é o número de que eu, Jesus, lhe considero como um malcriado, que ele, por causa do poder de magia que ele tinha, como a mãe dele não tinha magia e o pai dele não tinha magia, aquele foi um dom que ele foi dado. Então, ele depois de sair no Nazaré, ir na Cafarnaum, porque essa construção, primeira cidade de construção desse segundo nascimento por o Espírito Santo, foi no Cafarnaum. Tá vendo? Até depois dele construir aquele lugar ali tudo, depois de apanhar aquele grupo, o gajo então basou para na terra natal, aonde que vai encontrar aí, não sei, no Mateus 21, não sei, 53, aquele, a dizer que Jesus visita na terra natal. Quando ele chegou lá, entrou na sinagoga deles, ele começou então a fazer essa pregação do segundo nascimento por Espírito Santo. Tá vendo? Os chefes daquelas igrejas ficaram admirados. Consoante de muito tempo que ele saiu ali, começaram a se perguntar, vê lá, esse não é o filho daquele senhor José, aquele carpinteiro aí? Os outros ficam, é este mesmo, é este. Não é o filho daquela Maria? Aquela senhora aí, ficou, é este mesmo. Este aqui não é o irmão de Tiago, não sei Filipe, não sei José, não sei o que. Ficou, é este mesmo, que não é aquelas suas irmãs, estamos a viver com eles aqui. Ele foi nascido aqui, nós já vivemos. Ficou, é esse. Então, de onde que ele conseguiu essa sabedoria de construção do segundo nascimento por o Espírito Santo e esse poder de fazer magia? Então, o povo de lá, na terra natal, que conhecia o nascimento de Jesus Cristo,
ele não queria nada a ver consoante daquela constituição do segundo nascimento por Espírito Santo, porque ele conheceram o nascimento de Jesus com o casamento desse carpinteiro. Então, e Jesus, depois de ver que esses agentes aqui, como já me conhecem, não vai me respeitar lá tanto da maneira como que me respeitam aquelas pessoas que não me conhecem. Aonde que Jesus ele é o despedindo a dizer que sabe, às vezes os profetas, lá então apresentou profeta, na terra natal, ele não se apresentou nome do Filho de Deus. Filho de Deus ele apresentou na Cafarnaum, aonde que não se lhe conheceu. Mas enquanto ele levou aquele grupo para vir na terra natal, ele não se apresentou como filho de Deus. Ele lá se apresentou como profeta, porque lá se ele vai enganar é que eu sou filho de Deus. Se todos lhe conheceram da maneira como que ele foi nascido, ninguém deveria lhe aceitar. Então ele lá apresentou que sabe, todos os profetas não são amados na própria terra onde que ele foi nascido e na própria casa onde que surgiu a família dele. E Jesus dali mesmo largou e não fez muito milagre dele lá. Está sabendo? Então vir juntamente com aquela história de que Maria saiu ali na zona para ir lá na Cafarnaum, aonde que ele se campava. Ele lhe invaguou a dizer que não é a família de verdade são discípulos. Dali mesmo os nativos viram que esse cabarão nem vale a pena, não lhe precisava. Então na terra natal ele não tinha fama, porque eles na terra natal conheceram bem escrita e conheceram bem o nascimento de Jesus. Então, a fama de Jesus estava nos sítios onde que Jesus não lhe conheceram. É por isso vai encontrar até mesmo a crucificação de Jesus Cristo. Vai encontrar aqueles reis diziam como? Alô, não pode julgar a nós, porque se havemos de julgar a nós, a gente vai dizer que acho que nós temos inveja, porque essa não é nossa família. Isso ali nós não queremos carregar esse pecado. Somente ele envia lá com o próprio governador da província dele. E dentro desse governador da província dele, próprio também família dele tem que fazer vota sobre o assunto deste homem. Não é verdade? A gente lhe carregaram até no próprio governador. E próprio o seu povo nativo. A dizer que alô em vez de tirar os 4, porque aí se fosse que tirava os 4, aquele que estava a dizer que Senhor, se salva lá você, depois de nos salvar a nós, dentro dos 4, aquele é que deveria ser sorte. Barrabá com Jesus não deveria sair no jogo. Então o rei usou depois da mulher dele vir lhe ameaçar, porque aquela mulher parece que faz uma pacta familiaridade de Jesus. A mulher lhe ameaçou o rei, que é para rei. Eu sonhei um sonho de Oliveira nessa noite, que aquele homem, você nem vale a pena se envolver com ele. É capaz de você vir lhe matar, depois dali você vai surgir um problema da sua vida. É mil vezes se afastar. O rei a dizer que, eu não tenho como, porque essa é lei desde no princípio de Israel. Quando alguém vai ser apanhado com esse tipo de matéria, tem que ser julgado assim. Então já julgamos muito. E aqui no estágio sozinho totalmente são 4 elementos que foram apontados com esse julgamento. Então o que eu vou fazer? Não vou tirar os 4. Vou tirar os 2 pesados. Barrabá com Jesus. Para eu tentar uma maneira de defender esse Jesus. Como esse Barrabá é um gatuno, um assassinador, que assassinou Maninho, que é um perigoso. Então, quando vou lhe tirar esse com Jesus, acho que Jesus vai ser safar com Barrabá. Barrabá é que vai ser crucificado. Mas se eu tirar os 4, Jesus com Barrabá não vai sair. Então, logo, aquele rei tirou Barrabá com Jesus, a perguntar ao povo. Vocês interessam os 2 consoante do meu acostume, que eu tenho que soltar um homem dentro dessa condenação. Então, com Jesus que é chamado Cristo e Barrabá, vocês querem que se fosse que eu soltasse a quê? Estás a ver, né?
O povo a dizer que sorta lá Barrabá, crucifica lá Jesus. O rei a perguntar ao povo, o que crime que este homem fez? Eu não estou a ver. Qual é o crime que ele fez? O povo a dizer que este homem aqui fez uma devastação no mercado do templo. Então nos quebrou muito. Então nós estamos a ver, hein? Se esse homem vai continuar a viver, nós já acabamos de sofrer por causa desse homem. Então, 1000 vezes esse Barrabá, salvar Barrabá, crucifica lá Jesus. O rei a dizer que então, eu estou a pedir água, quero me se lavar a mão. Sangue deste homem não cairá perante o meu... Reconhecer a inocência dele. Exatamente. Não pode cair em minhas mãos. O povo a dizer que nós aceitamos o sangue deste homem, se na verdade o que ele está a cometer pertence a Deus. Culpa dele vamos carregar a nós em crucifixo as nossas crianças. Mas esse homem nem vale a pena, nós não queremos. Porque se é Deus, não é assim que pode vir mandar o seu servo para vir nos confusionar dessa maneira. E na verdade, o rei assinou para ser salvado Barrabá, ser crucificado Jesus. O significado que no cruz, só na entrada do julgamento de cruz, quem recebeu salvação é Barrabá. Jesus não recebeu salvação. Embora que Jesus Cristo foi no Getsemane, com confiança de oração que ele vem para ensinar as pessoas a orar, e orou numa noite inteira. Até ainda mais, vai encontrar ali no Mateus capítulo, aquele capítulo 6, versículo 5, quando diz que quando orar, não faça como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas. E ele a dizer que, orando, não repite muitas palavras como os que não creem o nosso Deus. Ele pensa que por causa de muitas palavras Deus... Mas Jesus, naquela vez no Getsemane, ele mesmo que proibiu a repetir palavras, ele sempre estava a orar até amanhecer a repetir as mesmas palavras. Quando ele ensinou as pessoas para não repetir a palavra na oração. Mas ele naquele dia amanheceu a repetir as mesmas palavras. Mas quando amanheceu, foi receber a salvação uma pessoa que não orou naquela noite. Vir ser crucificada a pessoa que... Aí não estás a entender. Eu não estou a perceber até que ponto que você não pode entender. Que Jesus tem forma humana. Jesus tem forma espiritual. Sim. Se Jesus veio aqui nascer de uma virgem, veio como homem, poderia sentir dor. Vais me dizer que Deus sente dor? Qual é? Deus. Se ele é que criou esses dores. Agora como é que Deus vai... Só o homem é que é sujeito a sentir dor. O homem sente dor por cada O sentimento de dor, então, quem entende bem é Deus, mais que nós. Já viu, né? Nós aqui não entendemos bem o sentimento de dor. Ele passou tudo isso que ele passou, porque era homem, era sujeito. Quando Jesus veio aqui, o plano mesmo era de nos tirar da opressão do diabo. O diabo queria o quê? Todo o rei, tipo, a nossa... Então, já conseguiu nos tirar? Conseguiu nos tirar? Jesus disse que eu vou, mas não vou vos deixar sozinhos. Deus vai mandar um Consolador, que é o Espírito Santo. Se nós abrirmos as nossas mentes, deixarmos entrar, o Espírito Santo vai nos consolar. E vai nos deixar entrar, vai nos deixar guiar. Tá vendo, né? Não nos deixou sozinho. Guiar esse assunto de você ficar a rezar na igreja, ter fé de receber Jesus, em vez de me receber o seu irmão que saiu de Niassa para vir aqui viver contigo. Jesus é Salvador, irmão. Jesus já de voltar. Salvou o quê? Jesus já de voltar. Que ano? Você crê? Que ano? Eu só quero conhecer ano. Então aí é onde que eu vou ver que Deus é um dos malcriados. Eu vou ler a Bíblia durante esses 10 anos. Se ele não me respirarem, eu nunca vou entender a Bíblia. O significado que a Bíblia uma pessoa entende depois de a respiração de Deus que designará você. Primeiro, então ele nunca me respirou sobre o assunto do entendimento da Bíblia. Depois vai me julgar. Vai me julgar como? Primeiro, Deus é Espírito. Ele quando quer ele é ser Espírito, adorado em Espírito e em verdade. Então, se eu sou carnal, como que vou adorar ele Espírito? Então, espera lá eu morrer, eu também ser Espírito para adorar esse Deus. Se você é formado de duas composições. Qual é? Carne, que é pó, que vai pó, e a tua alma. Eu só reconheço e carne. E carne. A alma não entra ali.
Deus criou o homem do pó, o homem era matope só. Você não pode criar um boneco aí, sair bem bonito, mas não pode falar, porque não tem o fôlego da alma vivente. Então é por essa razão. O homem, manequins aí bem bonitos, nós conseguimos fazer aqui, mas não temos como dar fôlego para respirar. Então a composição do homem são 2 componentes, o pó e o fôlego da alma, o fôlego da alma vivente. E daí? Sim. Daí é que então nós somos seres espirituais. Estamos aqui na Terra para ter experiência humana. O que é espírito? O que é espírito? Acho que vamos ler, porque se eu não posso falar com base em minhas ideias, né? O Espírito de Deus. E o homem, para usar, como aqueles dizem, Deus está zangado, porque você não dão comida, não põe maquia aí, então não vai chover. São deuses. Deus criou o homem para lhe dar tudo ao homem, não é o homem dar Deus. Agora você quando paga dízimo na igreja dá quê? Você quando ser obrigado a pagar dízimo na igreja dá quê? Que Deus te abençoou e por ter te abençoado reconhecer o que eu consegui é por causa de Deus, então tenho que reconhecer e devolver. Se você disse que o homem não é para dar Deus, somente Deus é que vai dar o homem. Se você reconhecer que o que te deu, o que você tem é Deus que te deu, reconhecer, Ele vai te abençoar ainda mais. Agora vou devolver mais enquanto Ele é que me deu. O que você vai lhe dar, Ele está busy com o tamanho do teu coração, que você pensa no sentido de Deus. Reconhecer mesmo é a providência de Deus ou não, não é o que você... Ele criou todas as coisas, mas Ele sabe que o teu dízimo, vão construir mais igreja, o evangelho vai se expandir para mais pessoas saberem agora a igreja para o quê? E salvar a maioria. Igreja para o quê? Se Jesus disse que quando rezar você não pode ir na igreja, entra no seu quarto. Pode ir na igreja, agora você vai construir igreja para a ordem de Deus. A palavra de Deus está na igreja. A igreja, o templo existiu lá mesmo no Primeiro Testamento, no templo de Moisés. Sim. Tinha templo que se você então segue Jesus e segue Moisés. Você segue Jesus e segue Moisés. Jesus também está a seguir o que Moisés... Não. Sim. Jesus se conta de Moisés e recusou. Como é possível? Se ele disse não veio a polir o que os profetas escreveram, o que Moisés escreveu, veio cumprir. Agora, está aqui. Vem para nos dar o significado de verdadeira de o que Moisés recomendou. Agora, quando ele disse que respeita o seu pai e a sua mãe, quando você não respeita seu pai e a sua mãe, você aí já não dura, vai morrer. Vivíamos pela lei. Sim. Agora veio a graça em favor de Jesus. Qual é a graça? Batizado em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E crer em Cristo Jesus para merecer a salvação. Você sim. Aquela não senhora, sou eu. Aquela cananeia, nós dizemos o quê? Aquela cananeia? Sim. Ela não foi salvada por não fazer parte dos judeus. Ela, o que lhe salvou, o que lhe curou foi fé dela, acreditar que Jesus vai me curar. Sim. E Jesus se curou aquela pessoa, como é cachorinha. Não expulsa demônio em nome de demônio. Deus expulsa demônios em nome de... Ele lhe curou na conta de cachorinha. Ele lhe curou na conta de cachorinha. Não curou na conta de pessoa. Na conta de pessoa como? Sim. Depois daquela mamã aceitar que sim, eu aceito ser cachorrinho, porque mesmo o cachorrinho come das migalhas que caem na mesa do seu dono, então Jesus Cristo curou aquela senhora na conta de cão. É fé. A filha dele é cachorrinha. Se Deus separou um povo, é que todo o povo estava mergulhado fé de ofender pessoa. Você lhe chamar uma pessoa cão, a saber mesmo que essa é pessoa, lhe chamar cão, isso não é ofensa. Se Deus separou um povo para abençoar aquele povo, fazer diferente, era para aqueles povos que não fazem parte irem ali também ter aquela bênção daqueles povos. Qual é a bênção? Qual é a bênção? Essa cura, ressuscitar. Cura quem mora aqui? Quem mora aqui, nós aqui agora não estamos de curar. Não estamos a conversar. Nós aqui não estamos de curar. Nada. Aquele tempo que eu esteve aqui, se você recordava, pergunta lá esses vizinhos que estão aqui. É graça de Deus. Eu fui aqui por dor de coluna a me doer, pessoa a me dizer que vamos lá ir no coso, na igreja. Eu disse que não vou na igreja e não vou na mesquita. Mas eu fui no hospital, curei. O significado que ainda mais no hospital, né? Que essa época que nós estamos, cura muitas pessoas do que esse tempo de Martajó. Esse de Jó foi sarne. Naquele tempo não havia tratamento. Jó não conheceu o pecado. Foi sarne. Doença de sarne.
Sim, aquela foi doença de sarna. Então, naquele tempo, não havia esse, o quê? Mas não havia essa inteligência para aprofundar. Deixe toda essa história de Jó. Sim. Também não te comove? Te move. Se aquela é sarna, o tempo de Moisés, se até o tempo Não de é só Jesus. doença. O Jó tempo tinha de Jesus. riquezas. O tempo de Jó Jesus. tinha riqueza. Sim, tinha riqueza, tinha rebanho. Perdeu tudo. Tinha 7 crianças. Não defamou Deus. Sim. Ele reconheceu que isso tudo que eu tinha, Deus é quem me deu. Sim. E ele é que Agora, me arrancou. E ele é quem me arrancou, Ah. né, por causa da tentação. Sim. O diabo foi ver que Jó obedecia a Deus. Hein? O que o diabo fez? Disse que a terra já está no meu comando, ninguém obedece mais suas regras. Sim, Disse, esses "Não, são escritas. é verdade, como você crê? Esses escreveram. Rasta, Escreveram. Sem ser escrito, como é que você vai saber? Sem ser escrito, como é que vai Você saber? pensa que riqueza É que de é Jó. um- Espera, é que- bro. Jó tinha quantos carros? Isso aqui, hã? Jó tinha quantos carros? Nós já não estamos entender. Sim, Jó- a riqueza de Jó era o quê? Tinha muita riqueza, Aham. mas como nada. Quantos? E o que que Jó tinha? Vamos ler na Bíblia, no livro. Se ele tinha rebanho só. Rebanho, sim, a riqueza não. Agora, Sim. você pensa que aquele patarau de Nagi, riqueza que ele tem com Jó, quem tem muitas riquezas? 2 machibombos, um machibombo só, É. um machibombo só, É. ou 2 machibombos, ou 3 machibombos, pode vir corresponder todas as riquezas que Jó Sabe o tinha. que a Bíblia diz a respeito de Salomão? Ah. Antes dele nascer, nunca existiu alguém rico como ele. E depois dele morrer, nunca mais há de existir alguém rico como ele. Sim, Estás a sim. perceber? Antes de nascer Salomão, nunca existiu alguém rico como ele. Sim. E depois dele morrer, não há de existir mais ninguém rico Tinha como o quê? ele. Hã? Saru- Então você escolheu teu caminho é esse. Aqui Tem não dois existe caminhos. verdade. Inferno, paraíso, isso é real. Aqui é não viver. existe real. É real. Se fosse que aqui Se isso existia não real, existe, não ia manter na nossa mente. O que nós- Deus Deus são não- quantas? Hein? Deus são quantas? Deus. É. O governo de Deus é composto por 3 pessoas da eternidade. Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uhum. Do mesmo jeito tem presidente, tem ministro, tem deputado, essas coisas parecidas. Então é exemplo que se segue aqui. O governo é único. Sim, de o Deus. governo é único. É. De Deus Agora, é as composto por religiões são quantas? Religiões é manipulação do diabo. O diabo não quer ser queimado sozinho, O não quer seu ir ao grupo- inferno sozinho. Quer ir contigo, quer ir comigo, quer ir com a maioria, porque ele não quis o perdão de Deus. Você é dever dos apóstolos, né? Hein? O que está em jogo é aqui. Se você me fala que não está escrito você- aqui, essa tua Bíblia Sim. fala a mesma coisa da minha Bíblia lá em casa, fala a mesma Bíblia mesmo quando eu Mas escuto o cenas seu em inglês, grupo- Bíblia lá, também a mesma coisa, então Mas- não tem como acreditar. Mas o seu grupo, Eu sou adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. Sim. Jesus Cristo era do que grupo? Hum? Jesus Cristo era de que grupo? Jesus Cristo era do que grupo? Jesus só que sei que Jesus proibiu comer Jesus. Você é de Adventista. É. Você está a me convidar a mim para querer em Jesus. Você tem que crer Não é na isso? palavra, crer em Jesus e seguir o que Jesus fazia. Jesus ia na igreja no dia do sábado. Jesus lia a Bíblia. É por isso que quando lhe questionava, dizia, está escrito. No Deus já sábado, proibiu Jesus isso. Cristo lhe carregava para ele querer lhe matar. E as pessoas lhe que lhe carregava, mataram não sei Jesus o que, Cristo o que, são não sei, pessoas da basta. igreja. Agora eu quero para me dizer Se ele- Jesus se a era Bíblia- de que se João, igreja? você disse que crê no João que não conheceu o pecado. Né? Qual é João? Ontem, João João? Batista. João Batista. Ele é que estava a batizar as pessoas sim. Mas ele falou de Jesus. Ah. Você crê no João, mas ele falou a respeito de Jesus. Quem falou? João. Quem escreveu? Hã? Quem escreveu? O João. O quê? Quem escreveu? E o livro de João, porque depois de... João Batista. Espera. João Batista. Sai Mateus, batizar. depois de Tem Mateus... João, o vem discípulo. Marcos. Tem João Batista É. que batizava, não escreveu nada. Uhum. Né? Esse Quem João escreveu? não escreveu nada. João não escreveu. São os que escreveram, Os que escreveram são os discípulos. os discípulos. Então não é João que falou a respeito de Jesus. Respeito de Jesus, quem falou é esse que escreveu. Sim. Eu vos João não se falou. Só esse que falou aí, esse que escreveu aí, é que construiu esse respeito de Jesus. Para as pessoas que querem Jesus. Rasta, você viajar. Hã? Suas viagens, John, mas você estava a vir bem. Mas é só Assunto de Muhammad.
quando você vai ouvir, Irmão, há de ouvir que os arabianos é que escreveram a respeito de Muhammad. Então eles construíram uma das palavras bonito para a pessoa viajar bem para ver e adorar essas pessoas. A verdade está aí. Sim, Basta você ler. para os que querem. E você não quer? Você não quer? Sim, não entendo. Não entendo. Vou querer uma coisa que para entender, como é que vai entender? parece que eu não quero. Você costuma orar? Se fosse eu não quero, não ia comprar essa cena e eu ficar na minha casa. Então, Rasta, estamos aqui. Você no sábado aqui não trabalha? Qual é? Você no sábado não abre? Era. Era o quê? Nesse tempo eu não trabalhava no sábado. Agora trabalha? Sim. Agora já mudou a lei. não preciso Deus de sábado, não preciso Deus de domingo, não preciso Deus de sexta-feira. Entre esses 3 deuses, que abençoou sábado, que abençoou domingo, que abençoou sexta-feira, já não estou a ver qual é Deus de verdade. 1000 vezes se eu só ficar simples. Não, o quê? Se você crê que a Não é Bíblia possível, é a o palavra quê? de Deus, A Bíblia é a palavra dos escreveu que escreveram. ninguém vai... Por que eu e você não podemos tirar nossa Bíblia? Qual é? Nós escrevermos nossa Bíblia. Não existe outra. Essa Bíblia é a única informação mundial. Bíblia Sagrada, não é pessoa escrever coisa dele. Esse tipo aqui agora já passou na moda. Bíblia O assunto Sagrada. de agora é a gravação. Pessoa falar direito a ver que essa palavra que está a Tem falar que é provar que o que está escrito. provar o Tem quê? que se provar o que está escrito. E como? Você tem que me falar e me provar. Está escrito, porque Jesus também disse está escrito, sinal de que ele lia. E ele sozinho disse, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Se fosse que ele era o que? Uma pessoa do caminho e a vida. De verdade, não ia discutir com o seu povo. Não ia discutir com o seu povo. Sim. A verdade uma pessoa não recusa, se é verdade. Assim mesmo, assim. Como que a pessoa vai recusar a verdade? Você ouve, Jesus dizia, você ouve, você tem ouvido, mas não ouve. Tem olho a ver as coisas, mas não vê. Sim. Como é que ele ia fazer mais o quê? Uau. Se está ensinando. Se ele é poderoso, veio por poder de Deus. Veio como homem. Por que não organiza? Se chorou, sentir dor. Chora. Ele chorou, sentir dor. Veio como homem, não veio aqui com poder. Ele há de vir com poder a sua segunda vinda. Todo mundo há de lhe ver, não vai dizer Jesus está na Quênia. Vai encontrar Jesus aqui. está onde? Então vai testemunhar esses que Todo vão estar mundo vai nessa ressuscitar. época. Quando ele estiver a vir, ninguém vai ter ouvir dizer. Todo mundo, todo olho verá. É paulada. Nos ares. Não é paulada. paulada, O impossível para você é possível para Deus. Um ano Vale para Deus. você é um dia para Deus. Você segue lá esses motos. Rasta, você acredita que os primeiros homens viviam 800 anos? Aonde? Os primeiros homens viviam 800 anos? Se esses são 700 escritas. anos. Essas são viagens. Viagem do quê? Escreveram, estão aí, pendurado no mercado, estão a vender. O tempo está Palavra de Deus e você vai O vender. tempo humano está próximo. O tempo está próximo. É onde que vende esses livros? O tempo está O próximo. Coran está aí, Estava se cheio. profetizando, Agora já está a fechar. Hã? Você encontra no bairro. Aqueles que montam, essa Bíblia aqui eu comprei por 350, tenho 2. Esse 350 mais eu 350, totalmente 700. Eu paguei. O significado que essa história pessoas escreveram para viajar as pessoas venderem, pessoas fazer vida dele. Esses são comeristas, são negociantes. Palavra de Deus vende. E julgar-se Deus. Coran é negócio, a gente escreveram, está aí no mercado. Se não encontra a Bíblia só, Lá no princípio, você aí encontra cheio de livros. dízimos já existiu lá mesmo, era bois, animais. Sim, só que ela é para ano dos estudantes e para cobrar os dorminhocos. Porque existe pessoa que estudaram ou que não tem Sua emprego. geração não pode reconhecer a existência de Deus. Qual é? Vaca, quem criou é Deus. Você, por exemplo, você ser um Deus. Sua pobreza, que chama dinheiro. Você ser um Deus. Eu ser um obediente, que estou para te obedecer a você. Depois, pegar sua camisa que você comprou, eu acender fogo, queimar. A dizer que sente lá cheiro desse sua camisa, eu queimei para tirar oferta para você. Como que você vai sentir? Eu, se quero tirar oferta, tenho que tirar minha coisa. Oferta para Deus.
Se é o assunto de carne, eu tenho que cortar meu dedo. Queimar esse meu dedo, a dizer que Deus recebe esse cheiro do meu dedo. Mas se você está a matar um animal, animal criou a Deus. É por isso. Deus criou o animal, Sabes? colocou aqui na terra e deu parte Rasta, dele Rasta. de comida de Esse capim. esse sacrifício lá no Antigo Testamento apontava para Jesus. Não porque sacrificar um animal você poderia merecer a salvação, mas estava a demonstrar que há de vir um que irá se sacrificar através dos seus pecados. Pecado. Sim, uma demonstração. Há uma Esse pessoa- sacrifício virá. Jesus que veio se sacrificar através dos seus pecados. Basta crer nele. Pecado de quê? Basta crer. Pecado de você que quer. Basta crer Pecado nele. é o quê? Pecado é o Sim. desobedecer. Basta querer pecado nele. É desobedecer a lei. Basta Sim, querer nele. lei. Se você O não próprio querer, nosso governo aqui tem lei. Deus também tem lei, que são os seus mandamentos. Então- Pecado é desobedecer a lei. Uhum. Sim, e o salário do pecado é a morte. Agora, se você desobedece, Jesus morreu, Ah. Muhammad morreu, Ah. Abraão Ah. morreu, Ah. José Essa é a morreu. morte carnal. Então, Nós são esperamos uma morte pecadores. espiritual. São E pecadores. você vai morrer eternamente. Ah. Enquanto outros estão a viver eternamente. Sim. Sim. Quem está a viver Se aqui? Jesus eterno? ressuscitou. Está Jesus onde? morreu e ressuscitou morto. Está onde? Pessoa que ressuscitou morto. Está onde? Hein? Está nos onde? céus. Está no céu. No Sim, céu à tem direita lugar do para Pai. viver pessoas. Está à direita do Pai, sim. Ah. O trono de Deus é lá nos céus. Isso Aqui é para os matéria pés dele. Isso é matéria O trono de dele. Deus, o Eu trono não de- testemunho aqui o contra trono de Jesus Deus- e nem o de trono- Muhammad. O trono de Deus está nos céus. Lá nos céus, nos altos céus. Está nasce para os Sim. que viram esse Você, trono. quando tem dinheiro, constrói Mas eu prédio, não né? sei Você, aonde quando que há tem esse dinheiro, trono. constrói prédio, né? Não quer viver no chão. Hein? É exemplo. Então Deus, como criador disso tudo, não pode viver aqui. Isso é na conta Tá lá, dele. Viveu lá mesmo desde, criou aqui. Isso é na conta dele. Criou aqui. Hã? Só Isso para é na ver, conta só dele. que- Eu, só minha isso conta que está aqui. Você pensa que o homem que criou isso? Não. Qual é? O homem não criou, só foi feito. Ele encontrou tudo criado. Sim, isso estamos juntos. Agora por que não crê? Não quero o quê? Eu não quero esses mafiosos que vieram aqui para confusionar o mundo. Não pode, se alguém mesmo na igreja está te falar coisa contra a palavra, repudia aí mesmo no meio de todos. Aonde? Você está na igreja. Eu mas a costumo pessoa ser expulso dentro das igrejas e das mesquitas. Você pensa que o quê? Deus é único. Basta, vem te convidar no sábado. Por- vamos dar aqui. Vou te culpar aí. Hein? Vou te culpar. Não, podemos. Não. Vou te culpar. Vamos me culpar. Que nem vale a pena você trazer esse tipo de pessoa aqui. Não. Sim. Vamos lá. Eu ali não é de aceitar uma pessoa No sábado vamos lá. só me pregar, eu ficar só a escutar. Sim. Não, sabe o que acontece? É. Na minha igreja tem tempo de estudo. Estás a ver, né? Tem tempo de estudo. E tempo de pregação, ninguém pode. É tempo de pregação. Só vai escutar a palavra. Mas no tempo de estudo, é tempo de interação. Você coloca suas dúvidas, você também. Mas com termo aquele tema que está a se estudar. Não pode sair no contexto. Se você tem um tema, marca, malta tarde. Também vai se debater de novo. Podemos ir, não sabe? Vai gramar. Ali você se expõe, você se abre. Se suas você dúvidas. vai me pagar, Eu que vou te pagar. sim. Vou te Agora pagar é o quê? Deus vai me pagar o convite que você está me convidar. Se é conta de Deus, esse próprio Deus tem que me convidar e me prometer o pagamento. Ele me Eu usou, vou levantar ele me aqui. usou para te Então convidar. tem que te usar com o meu pagamento. Não pode te usar no trabalho só. Tem que te usar com o meu pagamento. A sair daqui para lá no Se sábado. ele já te abençoou. Cada hora. Hoje já tens Vai- casa, até hoje estás a... Sim, não é por causa da igreja. Agora tem que reconhecer dele. É reconhecer que Deus tem sido... Agora você quer me mandar parar essa conta que Deus me dá aqui, energia, Se ele também trabalhou, me dar parou. matabicho. Se ele também Eu vou trabalhou. parar aqui enquanto estou na igreja, não é de receber 5 Ele aqui. trabalhou, parou, Hã? para você viver. Parou? Isso que estás a usar aqui, ele construiu e parou. Ah. Sim. Agora já Você também acabou. tem que parar. Parar o Mas quê? Até agora com trabalho. Eu vou parar depois de morrer. Mas... Quando eu vou morrer. Eu ainda vou orar. Orar para você quê? é muito aberto, tem livros aqui, tem pessoas que não têm decor, livros bíblicos. Vai orar para quê? Por ti. Se fosse Por que nós. oração é uma coisa importante, Jesus nós. Cristo não ia ser crucificado. Por nós. É. Se fosse oração, é uma importância.
Jesus Cristo não ia ser crucificado. Jesus só foi nos mostrar que se você perder tua vida crendo na palavra, você vai achar. Aonde? Mas se você querer... Aonde? Se aí, depois dessa mentira, esse é perigoso. Porque você aqui vai cumprir quando morreu. Nós que ficamos aqui, ninguém vai testemunhar lá o que está a acontecer sobre você. Vivos, mortos, somos de Deus. Então nossa obrigação, Deus nos criou para lhe adorar. Se Jesus disse que ele não é Deus dos mortos. Não é Deus, não é Deus dos mortos, é um morto. Agora, ouve, como que você vai dizer ele que aqui... tem que lhe obedecer aqui vivo, em vida. Sim. Então não existe outro além de Jesus. Jesus é o caminho. Para os que querem nele. E o outro, Muhammad é caminho. O outro, Allah é caminho. Se existe a verdade é porque existe mentira. Sim. Se existe verdade é porque existe mentira. Então você e eu precisamos prestar atenção nas mentiras. Não podemos mentira é aquilo que você não acreditou. É verdade é aquilo que você acreditou. Pode te fazer pensar. Sim. Depois de pensar. Quando vem, o ladrão não vem de dia, vem de noite. Cristão é verdade, então, é cristão. É por isso que dizem, haverão falsos profetas. Mentira, islamo. E muçulmano é verdade, islamo, mentira e cristão. Virão falsos profetas. Virão falsos profetas e vão são esses que foram crucificados. Enganou o mundo, no fim de jogo vem para salvar. Para salvar, no fim de jogo, ele mesmo foi crucificado. Jesus foi o último. Foi o último. E o muçulmano também disse que Muhammad foi o último. Veio 500 anos depois de Cristo. Sim. 500 anos depois de Cristo. Sim. Agora ele já tinha despedido que eu vou. O que é o último? Vou preparar-vos um lugar e você acredita que Jesus foi nos céus assim? Jesus comigo, quem é o último? Jesus comigo, quem é o último? Você é profeta? Você é profeta? Profeta é o quê? Você partilha a palavra de Deus? Você partilha a palavra de Deus? Se está aqui comigo, na minha casa, de geração em geração. Comprei. Isso é de geração em geração. Toda a geração futura vindoura tem que ouvir de Jesus. Jesus não falava... Antes dele nascer, está a se falar depois dele morrer, até a sua segunda vinda. Antes dele vir, falou-se que há de vir. Depois dele morrer, está a se falar que há de voltar a segunda vez. Te pergunto uma coisa, Jesus Cristo nunca falou conta de Moisés? Nunca. Já falou? Já falou. Sim, no passado. Nunca falou conta de Abraão? Sim, já falou. Já falou? Sim. Agora, eu também sou o último, estou a falar conta de Jesus e Mohamed. Mas esses já passaram. Então nós não podemos aqui ficar a perder tempo a testemunhar conta dos passados. Se Deus, na verdade, vamos rezar a Deus para Ele nos testemunhar a nossa conta. Para se reconhecer nesta época que nós estamos, qual é a nossa conta. Porque a conta de Jesus Cristo já passou. Porque Jesus foi rejeitado com a família. Costuma-se dizer assim. A prática, a teoria sem prática é nula. Tipo, você tem na mente, mas na aplicação não gera. Você não sabe nada. Um sábio que sabe só na tua mente não demonstra aquilo que ele sabe. Ele é burro, não sabe nada. Vai saber o quê? Então o plano da salvação é para toda a humanidade. Nós somos irmãos porque o único Criador é Deus, que nos criou todos nós, né? A divergência vem através da mentira. O pai da mentira é Satanás, diabo. Né? Esse que formou o dia das mentiras, que não existe o dia das verdades. Então nós não precisamos... É esse que construiu igreja e mesquita. É esse mesmo. É esse mesmo. Então nós só vamos precisar atenção. Agora, aqueles outros, como é que vão... Você conhece a palavra, a verdade? E aqueles que não conhecem, como é que vão saber? Como é que vão salvar se a salvação é com base na palavra de Deus? Sabe, eu quero te perguntar, você pode vir unir os filhos do seu vizinho antes de unir os seus filhos? Não, primeiro tem que unir os seus filhos, né? Então, o que eu te mando você a fazer primeiro? Eu aqui já fui nessa igreja adventista, já fui convidado na igreja Velha dos Apóstolos, já fui convidado na católica, já fui convidado no aniversário. E cada um me convida, quando promete o dia, eu lhe cego. Mas enquanto estamos a andar no caminho, tem até uma das escritas aqui, a dizer que existem no ser falsos profetas,
existe farto religião. Você anda no grupo de universitário, disse que católicos são falsos, porque eles adoram a estátua. Sim. Eles adoram o quê? Que não farás imãs, esculturas, você adorar. Então, a outro, verdade é essa mesmo. quando eu fui no grupo de Velho dos Apóstolos, disse que nós aqui não somos como universitário. O universitário, ele quando cobra o dízimo divide o envelope. Então aquilo ali não é pacto da vontade de Deus. Quando fui em outro lugar, numa de que cada grupo que eu segue, sempre ele puxa a corda como o grupo dele que é perfeito mais que outros grupos. Então, o que eu quero? Primeiro, se é parte de Cristo, os cristãos têm que fazer uma debate para se reunir todo Moçambique, ser o único grupo cristalino. Depois dali, começar a nos convocar nós, que ainda não se licenciamos no cristalismo, para preencher o único cristalismo. Porque Deus é o único. Dentro desse, se é Deus e Jesus, se mesmo dizer que Deus Jesus Filho, eu não sei o que, mas o que eu tenho fé do meu conhecimento, Deus dos cristãos é Jesus. De todos esses trindades Jesus que estão se contando, o ensinatura dos muitos mensagens de profeta disse como é a mesma coisa com uma pessoa quando tem corpo, tem alma e tem espírito, quando é uma pessoa. O significado que Jesus é único Deus. Então todos os cristãos têm que se reunir para único Deus. Depois dali, convocar as pessoas para seguir esse Deus. Mas por enquanto vai encontrar católica, está a ofender o universitário está a ofender o Velho dos Apóstolos está a ofender Adventista está a ofender Maracatana. Então, aí, o significado que essa conta não vê da maneira como que nós pensa e da maneira como está a andar. Muçulmano vai te dizer que Allah é único, Al-Shabaab com Al-Qaeda não se entende, Al-Qaeda com Al-Mujahidina não se entende, Al-Mujahidina com Al-Masjid fi Sabilillah não se entende, e já estão aí a colocar guerra. Outros já chamaram o outro, são terroristas, mas o Muhammad, quando perguntaram como que ele viveu, religião islamo não foi em pé pela escrita, somente pela espada. O significado que a vida de Muhammad para mandar em pé a religião islamo foi pela espada. Então o significado quando ouvir que Sunnat al-Jama, numa de que é a tradição de Muhammad, tem que o muçulmano viver da maneira como o Muhammad viveu para conduzir a religião. Mas vai encontrar entre muçulmanos não se reúne. Outro disse que isso não é, outro disse que isso é, outro disse que se é isso não é, mas não é essa forma como que o próprio Muhammad era. Então, o tempo de Muhammad era outro tempo. O tempo de Muhammad era de espada, agora é de arma. É bara a distância. Não é aquele que você vai vir ficar aqui a sofrer katana, a ver que agora o braço está me doer, vou descansar até depois de amanhã. Aqui é só tocar motor só. Trilhões de pessoas de acabar, a noite acabar, o dia seguinte acabar, amanhecer acabar. Então é diferente com esse tempo. Mas o caminho é único. Então primeiro os religiosos entre os dois partes, se é cristão tem que andar, se conquistar entre cristãos. A salvação é individual. Então por que construiu essa igreja? Por que construiu essa igreja? Então vamos seguir o que Jesus disse, cada um rezar no quarto dele. A salvação é individual. Sim. Nós vamos partilhar a mensagem. Mas se você quer, você vai... não estamos... As pessoas só ouviram. Jesus está a curar. Diz que não, eu vou mesmo ser curado. Se dissesse que não vou, não sei que, não seria curado. Porque estavam a partilhar, Jesus está a curar, Jesus está a ressuscitar mortos, as pessoas vão lá mesmo ser curadas. Até outras só tocar só o seu manto, sabe? Pensar que basta eu tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Da maneira como que escreveram. Então, é fé. Mas agora... Isso aconteceu, isso é real. Escreveram o que aconteceu. Esse se bom, aconteceu na Israel. Aqui aconteceu escrita. Não estão a acontecer coisas agora que você está a ver, que foram profetizadas há muito tempo atrás. Qual? Essa morte desnecessária, coisas que não aconteciam há muito Pensa tempo. que qual é que não acontecia há muito tempo?
Você. Além de morte. Tem aquela guerra mundial que morreu Guerra trilhões mundial, das sim. pessoas. E qual é a pessoa que estão a morrer aqui agora? Sim, mas eu estou a falar de coisas. O nosso mundo agora está mudado. Mudar o quê? Hã? Mudar Para o o quê? pior. O pior de o quê? Hã? O pior de o quê? É por isso você está a deixar de testemunhar o seu tempo, está a querer testemunhar o tempo passado. Então, o tempo passado, você não há de Então, pensar por bem, queres porque dizer- você, o tempo passado, vai ver que como foi um tempo perfeito, Então, queres porque me você dizer- não estava nesse queres me tempo. dizer que nós viemos por acaso? Sim, Foi por acaso? sim, Tipo, é o que está no teu pensamento? Sim. Que nossa existência é por acaso? sim. Não, nós existimos porque Deus tem um plano para cada um ser humano. Sim, sim, sim. Nós não existimos por acaso. Nós fomos criados com um propósito. Então por que não se reunimos? Hein? Deus é único. Porque esse Deus vem nos deixar nós ficarmos a se espalhar, não se entender. Um inimigo desobedeceu e está nos enganar a desobedecer. Mas Quem é esse? Jesus quer nos fazer voltar naquele jardim. Quem- O diabo, estamos a falar do diabo. Você já voltou, O né? único nosso inimigo aqui é diabo. Você já voltou desse jardim? Vou voltar. É. Eu tenho que preparar agora. Já voltou. Obedecer a palavra de Deus. Eu posso morrer agora, mas Está quando eu onde essa ressuscitar, palavra de Deus? tenho uma promessa de viver eternamente. Está onde Se essa o paraíso palavra de não Deus? existisse, eu e você nem íamos saber o que Deus não quer nos mostrar. Palavra não, de- não deixou na nossa mente. Palavra de Deus está O que onde? não existe, Deus não te revelou. Mas se Deus revelou na tua mente que existe viver sem morrer, viver sem adoecer, é porque isso existe, é verdade, e vai acontecer. Palavra de Deus está onde? Resta até mais logo. Já conversamos. Essas são palavras de escrever ou estão a vender. Estou com fome, mais logo, vá. Já. Eu comprei, é negócio. Palavra de Deus de vendas.